Olá, queridos, bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Eu quero em mais uma manhã aqui poder compartilhar com você a palavra da verdade, a palavra de Deus, a palavra que nos cura, a palavra que traz libertação, a palavra que arranca o pecador das trevas e o traz para a luz, para a verdade de Cristo. Nosso texto desta manhã é João 8:44, que diz assim: Vós sois do pai de vocês, o diabo, e quereis satisfazer os desejos do pai de vocês. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é seu, pois é mentiroso e pai da mentira. Queridos, esse versículo ele é parte de um diálogo muito intenso entre Jesus e os fariseus, os líderes religiosos. Eles estavam questionando e muitas vezes rejeitando as palavras de Cristo. No capítulo 8 de João, Jesus fala sobre a liberdade que ele oferece, a verdade que ele é e a relação íntima que ele tem com o Pai. Ele se apresenta como a luz do mundo e diz que só conheceremos a verdade verdadeira por meio dele. O versículo 44 aqui que lemos é, na verdade, uma resposta direta aos líderes religiosos, que apesar de suas aparências e práticas externas, estavam afastados da verdade. Jesus os confronta com uma dura realidade. Ao rejeitar o que ele dizia, estavam, na verdade, alinhados com as intenções e ações do diabo, o pai da mentira. Esse é um ponto central para entendermos a gravidade do engano espiritual. Jesus não apenas os acusa de estarem errados, mas de estarem fazendo parte de um sistema mais profundo, cujo líder é Satanás. Vós sois do pai de vocês, o diabo. É uma afirmação forte, pois implica que a natureza de quem rejeita a verdade de Cristo está alinhada com as forças que se opõem a Deus. O diabo é descrito por Jesus como homicida desde o princípio, o que remete à sua ação em Adão e Eva no Éden, quando ele trouxe a morte espiritual ao enganar os primeiros seres humanos com a mentira sobre a desobediência a Deus. Além disso, a mentira não é apenas uma ação isolada, ela reflete a essência do diabo, pois ele é o pai da mentira. O contraste entre a mentira e a verdade é uma das mensagens centrais de João. A mentira não é simplesmente uma questão de falhar em dizer a verdade, mas de um alinhamento com a natureza de Satanás. Jesus diz que não se firmou na verdade, porque nele não há verdade. O diabo ele é descrito como sendo incapaz de permanecer na verdade, pois ele é, por sua própria natureza, contra a verdade. Toda mentira tem a sua origem em Satanás. E quando alguém escolhe a mentira, querido, está se distanciando de Deus, que é a fonte de toda a verdade. Em contraste, a verdade de Jesus, ela é absoluta, ela é imutável, ela é salvadora. Ele é a verdade. E a verdade nele traz vida, liberdade e a capacidade de reconciliarmos com Deus. Jesus não apenas fala a verdade, ele é a própria manifestação da verdade em um mundo cheio de tanto engano. Olha só, precisamos ter cuidado com as mentiras. Nós vivemos em uma época onde as mentiras e distorções da verdade estão em toda parte, nas mídias sociais, na cultura popular e até nas filosofias que permeiam muitas áreas do conhecimento. Mas como seguidores de Cristo, nós devemos ser vigilantes
para não cairmos em qualquer mentira que nos desvie do caminho da verdade. Isso pode ser desafiador, especialmente quando a mentira ela é atrativa ou ela é, de uma forma muito ampla, aceita pela sociedade. Mas o convite do Senhor é para que nós, nesta manhã, nos relacionemos com a verdade. A única maneira de discernir a verdade é estando intimamente conectados com Cristo e com a sua palavra. Jesus nos chama para uma vida onde buscamos, meditamos e obedecemos a verdade. Ao permanecermos em Cristo, podemos viver na liberdade que Ele nos dá e resistir aos enganos que surgem. Quando nós falamos de identidade cristã, nós não podemos deixar a santidade de fora. Quando escolhemos viver na verdade, afirmamos nossa identidade em Cristo e nossa separação do engano que governa o mundo. A santidade não é apenas viver de acordo com um código moral, mas é viver na verdade de Deus, rejeitando as mentiras do pecado e abraçando a pureza da palavra de Deus. Mas qual a importância desse discernimento espiritual para nós cristãos? Queridos, como cristãos, precisamos pedir constantemente a ajuda do Espírito Santo para discernir entre a verdade e o engano, tanto na nossa vida pessoal quanto nas situações que enfrentamos no mundo. O Espírito Santo é o guia que nos leva a toda a verdade. E é Ele quem nos capacita a reconhecer o engano e a viver de acordo com a verdade de Deus. A verdade que liberta, esta é a verdade de Deus. João 8,44, ele vai nos lembrar aqui da seriedade de rejeitar a verdade de Cristo e das consequências disso. O diabo ele é descrito como o pai da mentira, e todos aqueles que se afastam da verdade de Cristo, por mais religiosas que possam parecer, estão na verdade seguindo os passos do engano. Contudo, Jesus nos oferece a verdade que liberta, que nos dá vida e que nos reconcilia com o Pai. Assim, nosso chamado é viver em Cristo, permanecer na palavra. Deus nos convida nesta manhã a permitir que a verdade dele nos transforme de dentro para fora. Em um mundo cheio de engano, a verdade de Cristo é a nossa rocha firme. Ao nos alinharmos com Ele, podemos com toda certeza, queridos, caminhar em liberdade e viver para a sua glória. Esse é o convite do Senhor para nós nesta manhã, que possamos estruturar toda a nossa vida nesta verdade, na intimidade com Cristo que nos conduz a esta verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós quisermos chegar a Deus, nós precisamos seguir com Cristo. Reflita nesta manhã sobre esta palavra. Que Deus te abençoe. Bom dia.